Ciências da natureza no Enem é uma prova que traz muita dificuldade para muita gente, inclusive trazia para mim na minha época de vestibulando. Química, física e biologia no Enem de fato trazem conteúdos bastante densos. Se a gente comparar, por exemplo, com a prova de matemática, é muito discrepante a quantidade de coisas que você tem que estudar para cada uma dessas matérias. Nossa, eu falei igual a Cristiano Torlone agora, matérias. Mas enfim, só que você vai mal em ciências da natureza, e eu já fui mal em ciências da natureza, porque a gente não estuda direito. Realmente, se você ficar pegando uma lista de fórmulas de física e tentar decorar e ir pra prova achando que você vai arrasar, você não vai conseguir resolver as questões. Eu gosto muito de falar que a prova do Enem é uma prova de aplicações, então não adianta você ir com conceitos muito secos e pouco sedimentados pra lá que você não vai conseguir lidar com as questões. Por ser uma prova de aplicações, sempre vão ser te apresentadas situações problema, e a partir dessas situações problema, você vai ter que ter essa capacidade de identificar sobre o que aquela questão está falando, quais os assuntos que ela quer trazer à tona, para você pegar desses assuntos os conhecimentos necessários para resolver aquela questão. E quando a gente está falando de ciências da natureza, acaba sendo um processo um pouquinho mais difícil justamente pela dificuldade dos conteúdos, então a gente tem que trazer as coisas para nossa realidade e para o entendimento completo. No vídeo que saiu hoje mais cedo aqui no canal, que eu falei um pouco sobre conceitos gerais que podem cair sobre geração e distribuição de energia elétrica por conta do apagão que teve aqui no Brasil, eu falo muito sobre o conceito de resistência, de carga, corrente elétrica e resistividade e tensão, diferença de potencial elétrico, que são conceitos da física da parte de elétrica, que eu lembro que na minha época de vestibulando, logo no comecinho era uma grande dificuldade que eu tinha, mas que hoje em dia eu consigo inclusive explicar. E nesse vídeo que saiu eu te explico de fato a ideia que você precisa ter sobre o que é uma resistência de um material à passagem da corrente elétrica. O que seria de fato essa corrente, de que forma a gente consegue pensar nisso. Esses elementos de visualização ajudam muito com que a gente consolide os conhecimentos de uma forma que a gente vai conseguir aplicar lá na hora da prova. Você pode estar pensando, o Felipe lá vem com essa história de novo, eu não aguento mais, o Enem já tá na porta, tu vai querer me dizer que eu tenho que ficar criando historinha para aprender os conteúdos? Não é exatamente isso. Mas me fala aí, comenta aqui embaixo quantas e quantas vezes você já não ficou estudando natureza exaustivamente daquela maneira tradicional zona, onde você só lê um conteúdo, decora um monte de fórmula, e até que ponto isso te levou? Você tá indo bem na prova? Tá funcionando? Então vamos sair um pouco do campo abstrato, vamos pra prática, porque vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo com mais ideias soltas sem te falar exatamente o que você pode fazer no teu dia a dia, porque eu acho inútil, na verdade, eu vim aqui e falar, gente, olha, funciona tal coisa, mas aí se eu não te falar como aplicar não vai servir de nada. Agora que eu introduzi a ideia, vamos com calma, inclusive porque o sol tá indo embora. Mas beleza, agora que eu introduzi a ideia de que você vai precisar fazer um processo de entendimento do que você está estudando em natureza para que você consiga desenvolver a habilidade plena de fazer a prova do Enem, partindo dessa ideia a gente consegue perceber algumas coisas. Primeiro, não vão ser todos os conteúdos para os quais fazer isso vai ser muito difícil, principalmente aqueles conteúdos que são mais incidentes, isso é até um ponto muito positivo. O que mais cai no Enem acaba sendo até muito tranquilo e fácil de aprender. Por exemplo, biologia. Se a gente pensar na parte de ecologia, a própria maneira como os livros, como os materiais, como as aulas estão estruturadas, já são dessa forma, já são dessa maneira de você entender o que está acontecendo para você visualizar aqueles conceitos. Quando vão te falar sobre população, sobre habitat, sobre nicho ecológico, tudo já é explicado de uma maneira onde você consegue visualizar aquilo, entender na realidade. Beleza, nicho ecológico, são os hábitos de uma determinada espécie. Se eu pensar, sei lá, num jabuti, o que ele faz no dia a dia, quais são as características do dia a dia daquele jabuti, isso é um nicho ecológico, esse é o conceito de nicho. Então toda vez que eu ver uma questão que está falando sobre isso, sobre os hábitos de uma determinada espécie, eu vou pensar em nicho ecológico. Mas aí quando a gente vai para matérias mais difíceis, parece que a gente esquece de fazer isso. Eu lembro que quando eu estava estudando, por exemplo, lá na parte de química, aquele comecinho de atomística, eu ficava pensando, mas que merda que é spin eletrônico? O que ele quer dizer quando ele tá falando de orbital? E aí, quando eu fui parar pra analisar, procurar umas imagens pra entender o que estava acontecendo, aquele conteúdo fixou tão bem que inclusive tem uma aula aqui no canal que eu fiz lá em 2020 sobre esse tema, porque eu fiquei tão entusiasmado com o fato de eu ter entendido aquilo que eu quis repassar aqui no YouTube. As ciências da natureza, por englobarem justamente física, química e biologia, são constituintes do universo todo. Então tudo que você vai estudar tem uma aplicação muito sólida no nosso mundo, no nosso dia a dia. Então quando você vai estudar
se você consegue pegar essa aplicação e olhar pra ela, pra você entender o que você estudou na teoria, isso faz toda a diferença. É muito mais fácil você entender a conversão de energia e por que a energia não se perde, ela se converte ou ela vai se dissipar de alguma forma quando você pensa, por exemplo, no funcionamento de uma hidrelétrica. E é só essa mensagem mesmo que eu queria passar, a gente dá sentido às coisas. Por isso que natureza é uma prova complicadinha, assim, porque assim, se você precisa ir muito bem em natureza, tipo, tem um peso forte pra você, é uma coisa que é muito complicado a gente falar assim, você vai estudar em pouquíssimo tempo. Você consegue ter bons acertos, dependendo do que você considera bons acertos para a nota de corte que você precisa, em natureza, porque você consegue em pouco tempo realmente estudar a maioria dos conteúdos que mais caem, porque os conteúdos que mais caem são mais tranquilos, mais fáceis de entender. Mas pra galera que precisa acertar realmente muitas questões em natureza, eu sempre fico um pouco preocupado com essas coisas de, vamos fazer muito rápido, vai ser tudo muito rápido. Isso falando da prova do Enem, tá? Se a gente estivesse falando de outra prova, uma prova militar que vai cobrar ali a aplicação do conceito seco, talvez isso caia por terra e não tenha sentido. Mas para a prova do Enem, infelizmente tem. Ou felizmente, né?